Boa tarde. Estamos aqui nos organizando para a nossa live dessa tarde de sábado, né, para seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, só aguardando um pouco o pessoal entrar para a gente seguir com o nosso estudo, né, aqui do Livro dos Espíritos. Estamos estudando a Lei de Destruição, que eu estimo nós terminaremos hoje esse tópico, né, da Lei de Destruição, né? Então, só aguardando um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vai começar, né? Só mais um segundinho a gente já começa. Enquanto isso, nós vamos nos organizando aqui em termos do livro, né, o que nós precisamos para conversarmos hoje, né? Ok? Então, vamos lá para nossa live, né? Eu não sei que etapa é essa, se é a quinta parte ou se não é a quinta parte do estudo, né? Do nosso estudo do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, né? Então, no horário, vamos dar sequência, né? Na última live, no nosso último encontro, nós conversamos sobre as questões, vamos ver aqui, das questões 752, a questão 756, e falamos sobre o assassínio, aliás, antes, né, questão 746, falando sobre a crueldade, dentro dessa estrutura da Lei de Destruição. Então, aqui hoje nós temos dois tópicos, duelo e pena de morte. Sobre o tópico duelo, não vou entrar em minúcias das questões, volto a dizer, né, nós temos por hábito estudar o tema, o assunto, mas não estamos analisando questão a questão. Nós estamos lendo algumas questões, mas sempre com a ideia de contexto do assunto, né? Então, nessa questão ligada ao duelo, nós vamos ler apenas uma questão, a 759, esse tópico alusivo ao duelo, em função de ser um assunto que eu diria assim, não que não seja importante, não é isso? É importante, mas num contexto um pouco diferente. Mas eu gostaria de chamar a atenção dessas questões 757 à questão 759A, eu vou chamar apenas a atenção para a questão 759, já que todas abordam a ideia do duelo. Não vivemos numa época na sociedade, pelo menos em regra, não temos na nossa legislação mais a possibilidade de duelos, né? Então, por isso é que não vamos nos aprofundar nesse tópico. Mas a questão 759, eu acho interessante que nós conversemos sobre elas nesse tópico chamado duelo, porque ela vai abarcar, eu diria, o aspecto filosófico do tópico, né? O aspecto filosófico do duelo, que é o mote, ou seja, o motivo. Então, pergunta-se na questão 759, qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Aqui, óbvio, está se discutindo, está se perguntando sobre aquele elemento de honra, né? O ponto de honra, que era o elemento essencial para o duelo. Então eles perguntam qual o valor, né, disso, ou seja, qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo. E os espíritos respondem: orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. E nós podemos abstrair um pouco e tirarmos não só para o duelo em si, mas analisar essa questão do ponto de honra. Ponto de honra. Esse ponto de honra aqui trabalhado pelos espíritos, eles vão nos chamar a atenção que muitas vezes o que nós achamos que é um amor próprio é um orgulho, é uma vaidade, é um egoísmo, esse ponto de honra. E sobre esse aspecto, o egoísmo, nós podemos ir à questão 913 do Livro dos Espíritos, que vai tratar desse assunto egoísmo. Vamos dar um pulinho lá nessa questão 913, perguntando o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Dentre os vícios, qual pode se considerar radical? E eles respondem: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo,
Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Ou seja, e segue a questão, a resposta, ou seja, do ponto de vista espiritual, dos espíritos, melhor dizendo, precisamos chamar atenção para essa ideia de egoísmo. Então, o que está por trás das disputas, aqui no capítulo, o duelo, mas vamos nos abstrair da ideia do duelo de armas e colocar com a ideia de duelo de disputas. O que é um duelo nesse sentido? Duelo de egos, duelo dos egos. Os egos exacerbados, o egoísmo exacerbadamente colocado. Então, quando falamos na palavra duelo, não vamos nos ater nas questões de disputas por armas, sejam elas de fogo, contundentes, ou para ferimento. Não, não é esse o assunto mais. É a ideia do duelo de egos. Quantos duelos nós temos? Pelos nossos egos exacerbados. É esse o sentido, então, por isso escolhi somente uma questão, a 759, para que nós falássemos do tópico duelo constante na lei de destruição. Não para caminhar para a ideia vigente no século XIX, o duelo de armas, mas para conversarmos um pouco sobre a ideia do duelo de egos, querendo impor nossas razões, querendo impor nossos pontos de vista. Esse é o ponto que eu chamo a atenção para essa questão 759. Qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Duas chagas da humanidade. Duas chagas da humanidade. Orgulho e vaidade. Por trás de todas as disputas de poder que sejam, estão orgulho, vaidade, somadas chamaremos egoísmo. Por trás de tudo está o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Eu sugiro a leitura da questão 913. E podemos observar também a questão 799 do Livro dos Espíritos, que fala sobre, mais uma vez, essa questão da presença do egoísmo na nossa estrutura social, nessa questão da lei de sociedade, né? Que nós podemos buscar aqui para uma pequena análise rápida também. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Quando se estuda a lei do progresso, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. E o que é essa ideia como chaga? A força do egoísmo, a força da ideia egoísta que nós trazemos. Porque o egoísmo está por trás de todos esses aspectos. E aí dizem diz os Espíritos que o Espiritismo vai nos fazer entender onde está o nosso verdadeiro interesse. E o nosso verdadeiro interesse não são os nossos caprichos, não são as nossas vontades. É isso que nós podemos depreender dessa questão 759 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes não observamos. Quando olhamos esse capítulo falando de duelo, nós entendemos ser algo distante no tempo, coisas da barbárie dos tempos. Não, nós temos duelos vários, todas as vezes que queremos impor as nossas vontades, quando estamos disputando pontos de vistas, que na verdade estamos exacerbando o nosso ego e nos transformando em egoístas. É esse o ponto que eu chamaria a atenção para esse conjunto de perguntas constantes no tópico chamado duelo na lei de destruição, ok? E seguindo, entramos num outro conjunto de perguntas que encerra esse conjunto de perguntas, ele encerra o tópico duelo, o tópico lei de destruição, que é justamente o tópico pena de morte. Aqui, óbvio, não estamos fazendo nenhuma defesa no sentido de alas do pensamento, não é isso.
Aqui não estamos fazendo nenhuma defesa de A, B, C, D ou E, ou no sentido de ideologias. Não, não. Aqui nós estamos trazendo o que os espíritos falam sobre esse aspecto. E é preciso que nós observemos. Se somos espíritas, a opinião dos espíritos balizadas e essas constantes no livro dos espíritos são nosso direcionador. São os nossos indicadores de percepção e conduta. Porque senão, como dizermos nos espíritas, se não seguimos a orientação dos espíritos que nos trouxeram toda essa, por assim chamar, codificação. Então aqui não vamos entrar nas questúnculas, não vamos criar celeumas ideológicas. Vamos trabalhar as ideias que os espíritos trouxeram e que precisam ser entendidas, que é a nossa base. A informação dos espíritos aqui no livro dos espíritos é a nossa base de formação do pensamento espírita. Tentarmos conceitos outros que possam ser diametralmente opostos aos conceitos constantes no livro dos espíritos é caminhar por outra vertente que não é o espiritismo. Então, é um ponto que nós precisamos ter sempre em mente. Não há ideia espiritista fora do contexto do livro dos espíritos, fora do contexto filosófico trazido pelos espíritos no livro dos espíritos. Então, sob esse prisma, temos aqui a questão 760, que abre o tópico sobre a pena de morte, a questão 760. E pergunta o seguinte: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? E aqui temos que observar que faz parte de um contexto do século XIX que ainda temos no século XXI. Então a pergunta que ele faz: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pergunta não faz juízo de valor. A pergunta quer saber uma temporalidade partindo de um princípio que essa forma não é adequada. Então ele parte do princípio, não sendo adequada pela ideia da evolução espiritual, ele então pergunta: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? Algum dia, algum. Não estabelece uma forma determinada de temporalidade, mas de momento de consciência mais desenvolvida. Então ele pergunta: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? E eles respondem: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Vejamos que perfeição. A pena de morte desaparecerá. É contundente, é o futuro do pretérito. Desaparecerá incontestavelmente. Veja o substantivo. Incontestavelmente. E sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Então, mostrando-nos que é um progresso da humanidade esse outro conceito. E vamos desdobrar a questão. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, homens aqui no sentido de ser humano, quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Completamente abolida da Terra. Terra com T maiúsculo, ou seja, planeta. Planeta. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me, aí esse espírito que responde, ele vai nos dar uma temporalidade. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Essa ideia de que os homens não precisarão ser julgados pelos homens, que a consciência falará por si, diz o espírito: refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Porque enquanto campear o egoísmo, o orgulho, a vaidade, não teremos espaço para isso. Mas aqui eu chamo a atenção para um aspecto, ou dois aspectos. Primeiro, o aspecto do progresso da humanidade determinado pelo desaparecimento incontestável da pena de morte.
E segundo, o segundo ponto, quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Quando as pessoas estiverem mais esclarecidas. Esclarecidas em relação ao quê? Esse é o ponto. Quando as pessoas estiverem, ou quando os homens, na tradução, estiverem mais esclarecidos. Mais esclarecidos. Esclarecidos em relação a quê? A solidariedade humana, em relação ao respeito humano, também. Mas o ponto-chave aqui, para entender esse aspecto que eu vou chamar agora, isso é uma fala minha, ou seja, não está aqui no Livro dos Espíritos, é algo que depreendo da resposta, que aqui temos de esclarecimento. A pena de morte, ela é inócua, pelo ponto de vista que nós vamos colocar aqui. Por que inócua? Quando estiverem mais esclarecidos. Esclarecidos em relação ao quê? Em relação à realidade espiritual. Quando nós nos esclarecemos em relação à realidade espiritual, nós sabemos que nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Se nós somos espíritos imortais, a pena de morte é inócua. Ela não mata. Ela retira o espírito da encarnação, mas não mata. E deixa o espírito no mundo espiritual, influenciando os que estão no mundo material. Questão 459 do Livro dos Espíritos, associando à questão 467. Associando a questão 459 a 467, que fala da influência dos espíritos quando cedemos espaço para tanto, quando os convidamos pelos desejos. E quantos aqui convidam pelos desejos os espíritos maus? Então, esse aspecto do esclarecimento da realidade espiritual, esse aspecto do esclarecimento que somos seres espirituais imortais, se somos imortais, qual a função da pena de morte? Se ela não vai matar, se ela não vai aniquilar, ela só vai transferir para o mundo espiritual aquele que fazia aqui, cometia aqui os delitos, e ele continuará cometendo no mundo espiritual de uma forma influenciadora aos do mundo material, e com um detalhe, sem serem percebidos. Por isso há um aspecto que eu digo inócuo. Aí nós entendemos o que significa estarmos mais esclarecidos. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Mudemos a frase, só para fins didáticos, lógico que nunca nós vamos mudar a frase dos espíritos, não é isso? Só para fins didáticos. Quando os homens estiverem cientes da imortalidade e da essência espiritual, a pena de morte será completamente abolida. Quando estivermos conscientes disso, que estamos estamos propondo, ou as pessoas estariam propondo algo impossível de ser feito. A pena de morte não mata. A pena de morte tira do mundo material aquele ser espiritual que continuará atuando no mundo material. Então vejamos a impropriedade da pena de morte se observarmos-la com os olhos espirituais. Daí o ponto que um espírita, precisa perceber que não se pode comungar de uma ideia não factível. Ela não é factível. Alguém aqui escreveu, é uma ilusão. Lorena Didier diz aqui, é uma ilusão. E é sim uma ilusão. Nós estamos tentando algo que é inócuo. E pior, estamos levando para a esfera espiritual um ser que pode influenciar a esfera material com a mesma índole de quando estava encarnado. Então é esse o aspecto que nós observamos nessa questão 760 do Livro dos Espíritos, quando percebemos essa frase: quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Quando tomarmos consciência que somos seres espirituais, que não somos seres materiais,
que a morte do corpo não pressupõe a aniquilação da vida. Então esse é o ponto que precisamos buscar. E aí nos perguntamos a nós mesmos, qual consciência nós temos dessa nossa realidade espiritual? Como nós vivemos na matéria com essa realidade espiritual? Estamos de fato sentindo-nos espíritos encarnados? Ou só nos sentindo seres corpóreos? Então pensemos nesse ponto. Respeito quaisquer ideias diferentes. Não significa que concordaremos ou nos concordaremos, a ideia não é essa, mas tudo que nós raciocinamos é preciso ter por base uma premissa. Toda conclusão a que se chega parte-se de uma premissa. E a premissa da qual partimos, por sermos espíritas, é da imortalidade da alma, é da continuidade da existência. Então, se a premissa é a imortalidade, quaisquer assuntos que falam de imortalidade são inócuos. Se a premissa é que somos seres que transcendemos a matéria, assuntos de limites materiais não têm a profundidade necessária para explicar a vida. Pode explicar a existência, mas não é cuidando de dar fim à existência física que se cuidará de dar fim ao mal. Esse é um ponto que talvez não pensemos. Um aspecto que talvez muitas vezes não trazemos para o nosso raciocínio. Por isso é inaplicável, ou melhor, é inócua a ideia de uma pena de morte para um espírito imortal. Nunca estará sendo feita a morte do espírito, mas sim o término de uma existência física que não terminará com a existência do próprio espírito, e ele continuará atuando. Então, veja, aqui alguém pergunta, a Vanessa pergunta aqui, como explicar para um homem materialista essa realidade, que somos seres espirituais? Não tem que explicar. Por que não tem? Porque não há espaço. Não há espaço para convergência na divergência. Então é preciso trabalhar com as premissas. Se a premissa é acredito na vida após a vida, materialmente falando, aí sim há espaço. Mas se a vida é radicalmente materialista, que espaço haverá por uma conversa? Aí sim, o diálogo é que será inócuo. Então precisamos dar tempo ao tempo. Partindo da premissa que somos seres espirituais, não há espaço para pena de morte. Não há espaço. Se partimos da premissa que somos seres espirituais. Até mesmo, faço uma pequena digressão com a devida vênia, com o devido respeito a todos que pensam diferente. Mas até mesmo pelo ponto de vista do direito, da teoria da pena. Para o direito, a teoria da pena, ela tem 3 elementos. A retribuição, a educação, a retribuição e o aspecto de prevenção. Educação, retribuição e prevenção. O que é educação? Para que a pessoa, ao perceber uma pena, ela pense nela, ela pense no que fez, ela pense nas consequências do que fez, nos resultados, melhor dizendo, do que fez, e se reeduque. O aspecto que nós chamamos de retribuição é para que ela sinta o efeito em si mesmo daquilo que foi feito. E o aspecto da prevenção é para que outros, vendo que há essa aplicabilidade, os outros não façam. Ok, que seja do mundo filosófico, que seja do mundo da filosofia, da pena, tá. Mas na pena de morte, se for por esse prisma, inclusive, ela apenas coloca o aspecto retributivo e, quando muito, preventivo. E o aspecto educativo não teria. Então, mesmo assim, mesmo pelo prisma puro e simples material, não caberia. Pela teoria educativa de uma pena. Fecho o parêntese e volto para a ideia da realidade espiritual. Partindo da ideia da realidade espiritual, partindo da ideia que todos somos imortais, não há morte. E não havendo morte, não pode haver pena de morte. Porque não matará, não aniquilará a vida.
continuará deixando o espírito vivo e livre para agir, influenciando os que estão aqui. Então eu volto a dizer, leiamos depois as questões 459, 467, 469 do Livro dos Espíritos, para entender a influência dos espíritos. Influenciam-nos, sim, quando abrimos espaços, como diz a questão 467 do Livro dos Espíritos, quando nós os atraímos pelo desejo, ou chamamos pelo pensamento, dizem os espíritos. Então imaginemos o desejo no mal atraindo influências do mal. E o que foi feito com a pena de morte? Levar esse espírito para um plano espiritual que ele pode agir no mundo material sem ser afetado pelo mundo material. Então é inócua a pena de morte pelo prisma da imortalidade e é imprópria para o efeito que se quer ter, que é extirpar o mal. Não se extirpa o mal extirpando pessoas, extirpa o mal educando pessoas, educando os espíritos. Então, esse ponto é preciso que os espiritistas, os espíritas que somos, pensemos. Não vou aqui trabalhar com a ideia de, como foi colocado pela Vanessa, um materialista. Não. A premissa, o ponto de partida de um materialista não é o mesmo ponto de partida de um espiritualista, de forma genérica, de um espiritista, de uma forma específica. O ponto de partida não é o mesmo. Se o ponto de partida não é o mesmo, as conversas não serão convergentes. Mas aqui converso com os que também comungam esse ponto de partida pelo prisma espiritual. E se todos nós partimos desse ponto de reflexão pelo prisma espiritual, não há espaço para a pena de morte. Porque ela não terá o efeito desejado por impossibilidade fática desse efeito acontecer. Por que impossibilidade fática? Porque somos seres imortais. Se nós somos imortais, não morremos. Então não há pena que mata aquele que é imortal. E me deixa livre na imortalidade para continuar influenciando negativamente os que estão aqui no aspecto material. Essa seria a premissa que está nessa questão 760 do Livro dos Espíritos. Mesmo. E do ponto de vista material que seja, né? Volto a dizer, basta estudar a teoria da pena. Se estudarmos a teoria da pena, não teremos o aspecto educativo numa pena de morte. Teremos apenas o aspecto retributivo. E, quando muito, o aspecto preventivo, ou seja, pelo medo, retributido pelo fato. Mas não terá o aspecto educativo, que é o principal elemento da pena, o aspecto educativo. Isso pelo prisma material. O que nós precisamos conversar é pelo prisma espiritual, que aí, independentemente de aplicabilidade, é inócua. Só isso, inócua. Então não há nem por que discutir por algo que é inócuo, pelo prisma espiritual, para quê? Se é inócuo. Se não acontecerá nem o fato, ou seja, a morte, e tampouco o efeito, que é a influência dessa condição, por assim dizer, má, do ser que não está mais encarnado, mas continua atuando, influenciando os encarnados. Muito simples. Sigamos. Questão 761 do Livro dos Espíritos. Até abre um espaço. Há uma obra muito interessante, antes de seguir, eu me lembrei, essa obra muito interessante. Esse livro aqui chama-se Filosofia Penal dos Espíritas. E um detalhe, né? Professor Fernando Ortiz. O professor Fernando Ortiz é um cubano. Ele não é espírita. Tanto que ele dá o subtítulo Estudo de Filosofia Jurídica. Estudo de Filosofia Jurídica. Filosofia Penal dos Espíritas. E ele já começa dizendo aqui, já abrindo o capítulo, a primeira frase do livro, objeto desse estudo, ele escreve: não sou espírita. Não sou espírita. E ele faz uma análise muito interessante das questões do Livro dos Espíritos que tratam do aspecto penal,
do aspecto de aplicabilidade de penas. Muito interessante, foi escrito na década de 50 do século passado. Não é uma obra da agora. É um autor cubano, um jurista, um antropólogo, um musicólogo até, e ele escreve essa obra, né, que foi aqui, essa edição que eu tenho é da LAC. É uma obra que essa é a segunda edição, né, essa que eu tenho, a segunda edição, que é de 1998, essa segunda edição, mas a primeira edição nos anos 50, do século XX ainda. E ele faz esse estudo não espírita, estudando justamente a filosofia penal dos espíritas, lançado em língua espanhola, por óbvio, né, cubano, e ele então faz uma análise muito interessante das questões do Livro dos Espíritos que conjugam esse aspecto de penas, de consequências. Muito interessante, não estou fazendo a apologia do livro, apenas para aqueles que gostam de buscar fundamentos, é uma obra interessante, essa minha já está antigazinha, né, 98, mas que tem um conteúdo muito interessante para os que gostam de estudar o direito e estudar a doutrina espírita, criando associações nos princípios ontológicos, né? Nos princípios antropológicos e nos princípios até mesmo, né? da fenomenologia. Muito interessante, deixo aqui uma sugestão, né? E sigamos. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Uma pergunta espetacular. Uma pergunta, aliás, todas são. Mas olha, pensemos o que está sendo colocado nessa pergunta. A lei de conservação dá ao homem, ele faz uma afirmação na pergunta, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Ponto. Não usará ele, o ser humano, desse direito, preservar a própria vida, quando elimina da sociedade um membro perigoso? E eles respondem, há outros meios de ele se preservar do perigo sem matar. Olha a serenidade da resposta. Há outros meios de ele se preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. E não fechá-la. Abrir ao criminoso a porta do arrependimento. É o primeiro contato que as pessoas têm com uma ideia trazida pelos espíritos para um assunto que era, digamos, horizontalmente social. E aqui é como se trouxesse uma filosofia geral da pena, uma filosofia geral do direito aplicável à pena, justamente pelo prisma da espiritualidade, ou seja, uma forma transcendente, né? Uma forma que transcendesse aquele pensamento só raso com a visão material. Então eles disseram, há outros meios de ele se preservar do perigo, não é extirpando da sociedade, sem matar, diz ele. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Porta do arrependimento, que nos leva à ideia do aspecto, de um dos 3 aspectos gerais da pena, do aspecto educativo. Não só o retributivo, não só o preventivo, o educativo. E aqui podemos nos valer sobre essa ideia porta do arrependimento, nós podemos nos valer do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que sempre estamos citando aqui, que é o Código Penal da Vida Futura. O artigo 7º do livro Céu e Inferno, da primeira parte, e aqui podemos trazer os artigos 16 e 19 desse Código Penal da Vida Futura. 33 artigos somente. E vejamos o que diz o artigo 16 do livro Céu e Inferno, do capítulo 7. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação.
abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Depois, no artigo 19, eles dizem assim: então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhes faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, voltado eternamente à inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso que providencialmente rege todas as criaturas. Então vejamos aqui, quando dizem os espíritos nessa questão 761, que é preciso abrir as portas para o arrependimento e não fechá-la, não é um aspecto de graça no sentido de conceder a graça, é que vai haver um trabalho desse que busca o seu melhoramento, o arrependimento. E esse arrependimento pode se dar na vida material ou na vida espiritual. É a questão 990 do Livro dos Espíritos, que surgiram. Aliás, vamos fazer a leitura da questão 990, não nos custa, né, fazer essa leitura. Vamos procurar aqui a questão 990. Vamos lá. Questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E aí na 992, que também nos interessa, qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência censura e lhes mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então esse é o aspecto que eu chamaria capital de uma pena. Levar a reflexão para o arrependimento e do arrependimento à reparação. Esse é o aspecto capital. E aí, nesse sentido, dentro desse prisma, a pena de morte não contribui. Desse prisma de arrependimento, no sentido de educação, o aspecto educativo. Agora, arrepende-se no mundo espiritual, sim. E aí voltemos às questões. A 992, quando vai falar do arrependimento no mundo espiritual. Vejamos o que diz aqui a 992. Desculpe, a 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso aspira uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Ou seja, para que aguardar o mundo espiritual se pode fazer a partir do mundo material? Por que aplicar a 991 se pode se aplicar a 992, vamos dizer assim? Por que a questão 992, 992 não pode ser trazida em primeiro ponto? Então, é importante percebermos esse aspecto de um segundo momento, mas sem, óbvio, sem prejuízo da responsabilização, não há dúvida. Existe o tríplice aspecto, né? O aspecto retributivo, que aqui na linguagem dos espíritos utiliza a palavra expiação. A expiação é o aspecto retributivo. Agora, o arrependimento é o ponto de partida. Então é isso que eles colocam aqui. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Eles dizem, há outros meios dele se preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Que encontra ressonância ou consonância com a fala do Cristo. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva, dizia ele. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Como que responsabilize a pessoa, o aspas aqui no sentido da questão, o criminoso, que ele se responsabilize e haja o aspecto retributivo, sim, mas que não se feche as portas para o aspecto educativo, ou seja, para o arrependimento e, a partir do arrependimento, a reparação. Então aqui não está se dizendo num aspecto de parcimônia na aplicabilidade do efeito retributivo, ou seja,
não aplicar a retribuição. Não, aplicará sim. É o que está no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, artigo 7º do livro do Céu e Inferno. São necessárias a expiação, a reparação, a expiação e o arrependimento. Os três são necessários. Mas o arrependimento, dizem nesse artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, o arrependimento suaviza o aspecto expiatório. Por quê? Porque haverá a resignação pelo arrependimento, e o aspecto expiatório não seria punitivo, seria retributivo e, ao mesmo tempo, educativo. Perfeita essa resposta da questão 761. Mais um elemento para os espiritualistas, os espiritistas em especial, os espíritas em especial, pensar melhor quando tendem a caminhar para a ideia de aplicabilidade de uma pena de morte. Inócua, impossível e imprópria. Inócua, não há efeito. Impossível, porque não se aniquila a vida. E imprópria, porque não tem aplicabilidade. Então, é importante isso. Aqui, o Fábio Luposelli, ele fala que é o arrependimento verdadeiro, sim, porque muitas vezes há um arrependimento por força das circunstâncias, né, naquela ideia de uma arrependidazinha. Não, é arrependimento, é o aspecto contritivo, né, de constrição, constritivo do coração. É esse ponto que precisamos. Isso é arrependimento. E o arrependimento, sim, sincero, verdadeiro, suaviza as consequências. Não pelas consequências em si mesmas, mas pelo efeito subjetivo delas. A resignação para lidar com as consequências. E sigamos. Questão 762. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Aí os espíritos respondem, necessidade não é o termo. Eu acho interessante nas respostas dos espíritos que eles dão essas respostas assim aparentemente superficiais, mas que são puxões de orelhas. Porque vejamos a pergunta, não seria, né, se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Aí eles respondem, necessidade não é o termo. Em outras palavras, olha, vamos mudar a conversa, não é necessidade, foi uma atitude. Então dizem, necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. Eu acho, é muito interessante essas respostas que eles dão. Eles são muito sutis. Melhor dizendo, eles são muito educados, os espíritos, para darem respostas contundentes. Eles são educados para nos puxar as orelhas. Eles são educados para nos chamar a atenção. Veja que forma mais polida, mais educada para dizer, você está errado na pergunta. Como eles responderam isso? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. Ou seja, em vez de buscar outras, não é essa necessária. Ou seja, conveniência e não necessidade. Então aqui, a resposta, em tese, eles estão usando uma palavra só. Não, eles aplicaram a pena de morte em outras épocas por conveniência, mas não por necessidade. Conveniência. Agora, precisamos ponderar bem que a conveniência, muitas vezes, ou na maioria de vezes, é subjetiva, é idiosincrática. É esse ponto que precisamos avaliar. Nós vamos seguir com a ideia. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. A Vanessa faz uma ponderação aqui, quando Jesus disse que toda árvore que não dá bons frutos deve ser ceifada. Uma frase de efeito simbólico. Ceifada não significa aniquilada. O ceifar aqui, vamos usar uma expressão que os espíritos trabalham, no sentido de reeducação, parar. Deve ser parado isso, mas no tempo certo. Quando estudarmos a lei do progresso, nós veremos isso. Precisamos sempre observar a linguagem simbólica aplicada a cada época.
Jesus trabalhava com uma linguagem arquetípica. As frases, as palavras de Jesus eram arquetípicas. Elas atendiam a um arquétipo, simbólica, e uma simbologia judaica, que precisamos entender quais são os símbolos do judaísmo, quais são os símbolos daquela ideia, né? Então não é no sentido de ceifar tirando, não. É o ceifar o mal, não ceifar o praticante. É educar o praticante, reeducar o praticante, ceifando as consequências, ceifando o mal. E segue. Vamos à questão 764. Volto a dizer, eu não leio todas as questões, eu leio algumas questões, porque algumas são desdobramentos. Então deixo que os desdobramentos cada um leia em casa, né? Aliás, estão todos em casa, né? Estamos todos em casa. Leia depois, melhor dizendo. Questão 764. Disse Jesus, quem matou com a espada morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte imposta ao assassino não constitui aplicação dessa pena? Interessante, Kardec também ele fazia perguntas assim, cutucava, né, na linguagem mineira nossa aqui. Disse Jesus, quem matou com espada morrerá pela espada, essas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte imposta ao assassino não constitui aplicação dessa pena? Essa frase aqui é aquela dita a Pedro, né, quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, e Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. Como se fosse a pena de talião no sentido tal e qual, imediata. Mas vejamos a resposta dos Espíritos. É perfeita essa resposta dos Espíritos a essa pergunta, que é uma pergunta contundente, uma pergunta que de fato leva a uma pergunta que precisa ser bem elaborada, uma resposta que precisa ser bem elaborada. E aqui dizem os Espíritos, cuidado, é a primeira frase. Cuidado. E põe um ponto de exclamação. Cuidado. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. Estais equivocados sobre essas palavras como muitas outras. O que estão chamando aqui? Cuidado com as interpretações. Cuidado com a forma de interpretar. Porque nós interpretamos com os conceitos que nós trazemos. Os conceitos interpretativos, ou melhor, as formas interpretativas são ligadas aos conceitos que trazemos. E lembremos daquela frase contida lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, salvo engano, capítulo 12, versículo 34, creio eu. É só dar uma conferida. Que diz lá Jesus, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em outras palavras, eu interpreto com os conceitos que eu trago. E se o conceito que eu trago é a pena de talião, todas as frases eu interpretarei como pena de talião. Se o conceito que eu trago é aplicar a força, eu busco a interpretação de quaisquer frases pelo prisma da força. Então aqui os Espíritos estão chamando a atenção para as interpretações. E começam a frase, a resposta, dando com uma palavra só, fechando a frase, abrindo e fechando. Cuidado, dizem eles. Cuidado com o quê? Com as interpretações que nós damos. Cuidado, estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. Palavras do Cristo. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Olha só. A pena de talião é Deus quem aplica, não somos nós. Olha a resposta dos Espíritos. Porque na pergunta foi, então nós podemos fazer isso, porque é a aplicação perfeita da pena de talião, e Jesus consagrou a pena de talião, dizendo que quem pela espada fere, com a espada será ferido. E aí os Espíritos chamaram a atenção, cuidado, estáis enganados ou equivocados quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele quem aplica. Qual é a pena de talião da justiça de Deus? Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, ação e reação, pronto. Então vejamos, todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa ou em outra vida. Veja, é a própria lei natural. Causa, efeito, ação, reação. Toda ação gera uma reação contrária de igual forma, de igual potência, de igual força, de igual potência. Então não é o aspecto de alguém aplicá-la. Então ele chama atenção, a pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele quem a aplica, ou seja, são as próprias leis naturais.
Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta ou em outra vida. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoado? É na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Vejam como os Espíritos respondem. Como nós somos subjetivistas em muitas coisas, e utilizando os nossos conceitos rasos, conceitos sociais rasos, que não conseguem perceber a realidade espiritual, que olhamos, por mais que digamos que somos espiritistas, olhamos a realidade material como sendo a única, ou quase que vivemos sob essa ideia de responsabilidade única. Aqui diz, o que dizer então do olho por olho, dente por dente? Isso está lá no Levítico, isso é lei mosaica, isso não é estrutura de Jesus, isso é lá do Velho Testamento. E aí eu sugiro ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus faz diversas reformas na estrutura da lei mosaica. Quando ele fala a respeito da lei, ouviste o que foi dito, veja lá o que ele diz, capítulo 5, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus vai mudando muita estrutura da pena de talhão, como ele mesmo abre o aspecto ao dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E para dar o verdadeiro cumprimento, Jesus apresenta novas ideias. Todas aquelas leis que não eram aplicáveis por impropriedade, ele corrigia, trazendo algo melhor. A lei que obrigava a lavar as mãos antes de comer, ele foi dar uma ligeira correção, dizendo, o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Quando disseram que os discípulos e Jesus também curou em dia de sábado, ele foi dizer, o sábado foi feito por causa do homem, mas não o homem por causa do sábado. Se saís ao sábado para buscar uma ovelha desgarrada e só volta quando a encontra, quanto mais não vale um homem. Então, Jesus sempre trazia novos ensinos. E a ideia do olho por olho, dente por dente, coluna por coluna, que é lá do Código de Hammurabi, que foi apropriado por Moisés na sua estrutura também de apresentação de lei, não nas tábuas da lei, não no decálogo, ele foi usar justamente nas outras estruturas humanas que deu a elas caráter divino, que é da estrutura do próprio Código de Hammurabi, que é anterior a Moisés. Não se aplica mais a partir de Jesus, não é lógica a partir de Jesus. Então não temos olho por olho, dente por dente, coluna por coluna, osso por osso, como na estrutura levítica. Nós temos o amai os vossos inimigos, o perdão. Então Jesus trouxe uma outra estrutura, uma outra forma, e o perdão não isenta a pessoa das responsabilidades pelas suas faltas, é diferente. Né? Então, observemos esse aspecto, né? Esse ponto novo que Jesus foi nos trazer, que muitas vezes nós não pensamos por esse lado, por esse aspecto. E aqui nessa resposta a essa pergunta, nós já temos um ponto interessante. Perdoai aos vossos inimigos, ele faz aqui numa forma de pergunta, né? Ele também não nos disse, perdoai os vossos inimigos. E aqui eu trago um aspecto muito interessante para nós pensarmos. Há uma expressão, né, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, em que pergunta-se a Jesus, né, aqui a partir dessa ideia do perdão, pergunta-se a Jesus, Pedro pergunta, até quanto devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 70 vezes 7? Desculpa, esquece. Até 7 vezes? Até 7 vezes? E Jesus responde, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. De onde surgiram esses números? De onde saíram esses números? Perdoar 7 vezes ou perdoar 70 vezes 7 vezes? Foram números aleatórios? Não. Esses números não são aleatórios. Esses números, eles são do Velho Testamento. Essa ideia dos 70 vezes 7, do perdão que Jesus nos traz, ele busca lá do livro Gênesis, capítulo 4 do livro Gênesis, quando fala de Lameque,
quando fala de uma fala de Lameque, capítulo 4 do livro Gênesis, versículo, salvo engano, 24, se eu não estiver enganado, 24. O que nós temos lá nesse versículo 24, capítulo 4 do Gênesis? Lameque dizendo o seguinte: por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha que interessante. Por que Caim será vingado 7 vezes? Porque essa foi a pena estabelecida, essa foi a ideia estabelecida. 7 vezes, 7 é número de totalidade. Na estrutura simbológica judaica, 7 é a completude. O tempo máximo, 7 dias. O 7. E aí Lameque diz assim: por que Lameque vai dizer que Caim foi vingado 7 vezes e Lameque será vingado 70 vezes 7? Porque Caim matou seu irmão e Lameque também matou. Então Lameque dizia: eu matei meu irmão. E Caim matou. Se Caim matou o irmão e foi condenado 7 vezes, e Lameque sabia que seria condenado 7 vezes e também matou o irmão, então Lameque disse para si mesmo: Lameque será vingado 70 vezes 7. O que significa 70 vezes 7? O número máximo da vingança. Por que Jesus então disse que o perdão seria 70 vezes 7? O número máximo do perdão, 70 vezes 7, era o número máximo da vingança, 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes se perdoa, quantas vezes houver o fato. Então o limite do perdão é o limite da ofensa. Se na estrutura judaica o limite da ofensa seria vingança 70 vezes 7, o limite do perdão seria perdoar 70 vezes 7. Então Jesus não colocou números aleatórios. Esses números 70 vezes 7, 7 vezes, nada é aleatório. Tudo em Jesus era devidamente pensado. Tudo ele fazia de forma pensada. Então vejamos que muitas vezes as pessoas dizem: o perdão tem limite? Tem, 70 vezes 7. Não. O 70 vezes 7 de perdoar é porque a vingança maior do Velho Testamento, lá do Gênesis capítulo 4, versículo 24, a vingança maior era 70 vezes 7. Caim foi vingado 7 vezes. Lameque será vingado, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Limite da vingança, 70 vezes 7. Limite do perdão, 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes acontecerem, quantas vezes o perdão também deve acontecer. Muito perfeita, melhor dizendo, essa analogia que Jesus traz, ou essa forma que Jesus traz, para mostrar, se assim o é, por que então a pena de morte? E acho que o tempo aqui já não vai dar mais, eu estou vendo aqui, estou quase que tendo que encerrar por causa do tempo limite do Instagram, e também encerraremos o tópico, né? Que se pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda tem a expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, mais ainda. E os que a impõem se tornam responsáveis pelos assassínios. E com isso nós encerramos esse tópico, né, da pena de morte, e encerramos também o tópico lei de destruição. Salvo engano, 5 encontros nós tivemos para estudar essa lei de destruição. E amanhã, às 9 da manhã, nós temos, às 9h30 da manhã, desculpe, e amanhã, às 9h30, nós temos um novo encontro, se vocês quiserem, óbvio, né, se encontrarem novamente aqui, nós começaremos o estudo da lei de sociedade, né, o estudo da 766, tá certo? Desculpe-me se eu não consegui, lógico, não consegui olhar todas, né, as observações. Eu olho aqui no Facebook, aqui no Instagram, e uma ou outra eu consigo ver que está na hora ali e eu falo, né? Mas volto a dizer, aqui nós estamos fazendo um estudo, não estamos criando celeumas, não é essa a ideia, tá certo? Então, é simplesmente a abordagem dada pelos Espíritos. E se porventura alguma pergunta ficar, se encaminhe na rede social que eu tento responder. Dentro de um prazo possível, né? Eu tento responder, ok? Terminamos esses nossos 60 minutos da nossa live de hoje, e amanhã às 9h30, nova live seguindo esse estudo, e fica o convite para vocês estarem conosco, né? Fica esse convite para vocês participarem conosco, e para mim é uma alegria compartilhar com vocês o estudo, né? Não é uma aula como alguns dizem, não é o meu estudo. Eu estou dizendo que
o que eu estudo aqui, da forma que eu estudo sozinho, é o que eu estou estudando aqui com vocês, né? Ou seja, é a maneira que, quando eu faço o estudo, faço a leitura, eu faço dessa forma, fazendo essas análises para mim mesmo, e aqui estou compartilhando nessa forma de estudar, tá certo? Muito obrigado, um bom sábado para todos, né? Um bom final de semana para os que puderem retornar amanhã às 9h30, né? Nós agradecemos desde já, né? Os que não puderem, tenham um bom domingo também, né? Um bom final de semana. Deus abençoe a todos, muito obrigado, Deus lhes pague.